Começando agora mais um episódio Sabedoria dos Números com a numeróloga Márcia Pugliese. Estamos nós aqui novamente. Márcia Pugliese, numeróloga, trazendo a ciência, a técnica dos números para ajudar você a conhecer melhor seus dons, os seus talentos, os seus processos, as suas potencialidades. E como sempre, eu vou pedindo a sua permissão, isso mesmo, para entrar na sua casa, no seu carro, no seu trabalho, e você que está juntinho aqui de nós, né? Para que eu possa falar com muito carinho, com muito respeito, sobre a numerologia. Eu estou fazendo as participações, os programas, como se fosse um cronograma, para que você possa seguir direitinho o que é a numerologia, esta ciência poderosa na nossa vida. O primeiro episódio foi a minha estreia. Eu contei a história de como eu cheguei até aqui. Tem alguns outros detalhes que ao longo desse projeto eu vou comentando com você. Também, no segundo episódio, eu meio que fui exemplificando ponto por ponto da numerologia, principalmente do nosso nome, as letras, nosso nome de nascimento e todas as combinações e potencialidades. E hoje eu quero exemplificar a data do nosso nascimento. É isso mesmo. Importante saber o que significa o nosso dia, o nosso mês e o nosso ano. A nossa data de nascimento é uma missão imposta. Muitas pessoas pensam que escolheram a data dos filhos, por exemplo, né? Vou contar algumas histórias reais que aconteceram na minha vida. Mas nós sabemos, por tudo que nós já estudamos, os numerólogos, que a nossa data do nascimento é uma missão imposta, ou seja, o nosso nome fomos nós que intuímos pai, mãe e familiares pelo nome, pela combinação que precisávamos para a nossa evolução, para o nosso trilhar na Terra. Porém, a data que nós nascemos, dia, mês, ano, hora, minuto e segundo, que é cortado o cordão umbilical, é uma data que foi imposta pelos nossos mentores. Assim fala a espiritualidade. É aquela lição de casa que nós estamos devendo para o universo. É aquela matéria que nós não passamos de ano. Então, nós temos que nascer nesse dia, com essa combinação, para passar de ano, para fazer a prova, para passar os testes e dar tudo certo. Então, quando nós nascemos, tem uma profunda prova e tenho certeza que nós não nascemos por acaso e muito menos na data por acaso. Olha a importância, né? Quando nós somamos mais dia, mais mês, mais ano, vai mostrar aquilo que nós temos que aprender. Aí muitas pessoas me perguntam, mas qual que é a minha missão na Terra? Qual que é a minha lição de vida? O que eu vim fazer aqui? E eu diria que se nós não entendermos através da data somada do nosso nascimento, nós vamos travar a nossa vida. Porque você não passou de ano, você não fez a prova, como que você vai tirar o diploma? Então é importantíssimo a gente saber o que é a nossa lição. E é através do dia, mais mês, mais ano. Outra coisa importante, através da data, a gente começa a compreender ciclos da nossa vida. Nós temos 3 grandes ciclos da nossa vida. Do nosso nascimento até 27 anos, mais ou menos, a vibração vem do mês que nós nascemos. Tem uma leitura isso, tem uma característica isso. Então, se você nasceu em setembro, por exemplo, do seu nascimento até os 27 anos, você vai ter a regência do número 9, que nos próximos episódios eu vou estar exemplificando um a um. O dia que nós nascemos traz, vamos dizer, o nosso produtivo de vida, que é dos 27
mais ou menos 56, 58 anos. É um período longo, é um período que realmente nós vamos produzir. Então, eu acho tão fantástico, né, a gente entender esses pontos, essas leituras, do 0 aos 27, que é a vibração do nosso mês, é a nossa formação, é o nosso formativo de vida, é aquilo que nós vamos aprender, nos formar, é aquele período onde nós vamos fortalecer a nossa personalidade, as características do nosso ser. Então, é o período formativo. Dos 27 até os 56, mais ou menos, é esse período produtivo, que tem a característica do dia que nós nascemos. E dos 56 em diante, até a nossa passagem, a gente fala que é o nosso período de sabedoria, é o nosso período de colheita, é aquilo que nós vamos colher, que é a somatória do ano que nós nascemos, contando com 1900 e alguma coisa, contando com 2000 e alguma coisa. Tá? Então, vamos dizer, segmentado assim. 3 ciclos, mês, dia e ano. Por que nós fazemos essa contagem? Porque um dos poucos países, principalmente com língua portuguesa, que faz a contagem dia, mês e ano, é Brasil e esses países da colônia portuguesa. Porque a grande maioria do planeta, as datas são compostas mês, dia e ano. Né? Se a gente for em algumas internets e tudo mais, a gente vai ver que a data é dessa forma. Por isso que a gente segue um padrão, vamos dizer, internacional, planetário, e fica mais fiel à leitura. Através também do nosso dia, mês que nascemos, nós vamos entender o nosso ano pessoal. Todos nós estamos com uma frequência de um ano para vivenciar essa característica. Existe o ano universal, a grande maioria está vivenciando 2024, com exceção de alguns povos, judeus e chineses, que vivem uma outra contagem de tempo, mas dentro do calendário gregoriano, nós estamos em 2024. Então, nós precisamos saber que existe essa energia planetária, 2024 somando dá 8. Então, a grande maioria está vivenciando essa energia do 8. Porém, individualmente, nós temos características importantíssimas individuais. Então, quando nós entendemos e somamos nosso dia de nascimento, nosso mês de nascimento, com o ano do último aniversário, nós vamos chegar à vibração do ano que nós estamos vivendo, o que será 365 dias para que nós possamos vivenciar. Eu nasci em setembro, então eu ainda estou vivenciando, nós estamos em maio, ainda estou vivenciando a energia de 2023. E isso tudo é uma contagem muito fiel para que você possa se orientar. Quem já fez aniversário está vivenciando 2024. Então, sempre a contagem do ano pessoal é do aniversário até um dia antes do aniversário que vem. Isso também é muito importante para você entender, porque existem anos positivos para você abrir negócios, para você se casar, para você começar coisas novas. Existem anos muito propensos a mudanças, movimento, viagens. Existem anos importantíssimos para você estruturar coisas, para você aparecer, anos para você se casar. E existem anos que não são positivos, de repente, para você abrir nada. De repente, você está num ano de fechamento de ciclo e você tem que encerrar. Você não tem energia para começar. E tudo isso é dentro do estudo numerológico. Olha quanta informação com uma data você pode ter. Segmentando o ano pessoal, nós também vamos ter a energia mensal.
mês a mês a gente tem uma força, uma característica. O mês ideal para fazer um tratamento, o mês ideal para uma cirurgia, o mês ideal para você fazer uma aplicação, para você fazer uma viagem, enfim, mês a mês. E diariamente também. Eu sou procurada por muitos executivos, por muitos empresários que gostam de saber qual é a melhor data para tomar decisões. Existe um calendário, que é uma progressão numerológica que eu forneço, onde eu vou indicar os melhores dias para algumas atitudes. É lógico que eu sempre falo que são tendências, não são sentenças, mas são muito direcionadores. Esse calendário ele é muito direcionador. A grande maioria, todo ano, quando faz aniversário, volta a buscar, porque se sente mais seguro, mais assertivo e percebeu que ao longo desse caminho deu tudo muito certo. Então, quer continuar nesse trilhar de prosperidade, de evolução, de crescimento. E a data do nosso nascimento proporciona isso. Bem como os pináculos e os desafios também são feitos através da nossa data, da combinação da nossa data. Eu falo que quando nós somamos e subimos uma pirâmide de soma, nós vamos ter os pináculos, que é considerado os presentes divinos. Todos nós temos presentes. Nós temos 4 grandes presentes. E temos também, conjuntamente a esses pináculos, os desafios, pontos que nos desafia nesse percurso do presente, do ganho. Isso é através da contagem da nossa data. Olhem que interessante, eu sou tão apaixonada pela numerologia, eu acho que é uma ciência tão direcionadora, ela é tão fiel. Até eu acredito que caiu nas minhas mãos essa ciência, né? Porque como eu tenho aspectos muito racionais no meu mapa, talvez outra forma de ciência ou, enfim, outro oráculo, alguma coisa, não caberia muito para mim, né? Porque os números, eles são muito perfeitos. E eu sempre falo também nos meus atendimentos que mesmo esta ciência vindo da matemática, que é uma ciência exata, a matemática da vida não é tão exata assim. Então, com a nossa força, com o nosso empenho, com o nosso positivismo, a gente adianta processos na vida. E muitas vezes, com o nosso temor, com a nossa reclamação, com os nossos medos, a gente atrasa processos na vida. E a numerologia, esta ciência, nos direciona e nos fortalece para melhorar cada vez mais e minimizar aquilo que a gente traz de mazelas, de ranços, que não são legais, não é? E os pináculos, eles são muito elucidadores na nossa vida, né? Porque existem pináculos mais fortes, mais difíceis, vamos se dizer. E eu considero que é como se fosse um presente, um quebra-cabeça, né? A pessoa te deu um presente de tão bom coração, mas ela te deu um quebra-cabeça de 10 mil peças e você tem que montar aquilo, né? E tem pessoas que são super agradecidas, gostam, e tem pessoas que se questionam, poxa, mas esse é um presente, né, que fala de grego, popularmente falando, mas eu considero os pináculos importantíssimos. Eu mesma, lá no começo da minha vida, eu passei por um pináculo muito, muito difícil, era um presente divino, sim, porque eu posso dizer que eu só sou a Márcia que sou, com tudo que eu vivenciei naquele pináculo. Eu fui burilada ali, né? Eu fui aprimorada ali. É como se a vida tivesse me empurrado na parede e falado: amadurece ou amadurece, evolui ou evolui, você não tem escolha. E na hora, lógico, meio moleca, eu não entendia muito tudo, mas hoje eu posso agradecer, que foi tudo aquilo que me fez a Márcia que eu sou hoje, né? A Márcia que pode estar aqui falando coisas importantes para você, que estudou, que pesquisou, que está realmente num momento que pode direcionar através das consultas, e sou muito feliz por isso. Então eu penso que os pináculos, eles, através da nossa data, eles podem nos ajudar muito, nos presentear,
para a nossa evolução. E os desafios são aqueles pontos que ficam nos desafiando mesmo. Né? De repente você passa pelo desafio da organização, onde é necessário organizar tudo, gaveta, armário, enfim. Às vezes você passa por um pináculo em relação à sua saúde, para você buscar mais qualidade no que come, no que convive, no que assiste, no que ouve. Por isso que eu digo que o estudo numerológico ele é revelador, ele é direcionador. E através da nossa data de nascimento também, nós trazemos características importantíssimas. Por exemplo, o dia que nós nascemos mostra muito da nossa personalidade. Né? Então, uma pessoa que nasceu dia 4, como eu, tem uma didática diferente. É uma didática mais prática, mais objetiva. Os meus alunos falam isso, que eu tenho uma forma de falar, de me expressar, de ensinar, que as pessoas entendem. Às vezes, as pessoas que têm determinado conhecimento, elas podem ter todo o conhecimento do mundo, mas se elas não têm uma boa didática, meio que se perde aquele conhecimento, porque ela pode falar, mas ela se embanana, de uma forma tão intensa que o outro não entende. Ela tem muito conhecimento, ela é sabedora do que está falando, mas ela não consegue transmitir. Então, tudo isso são características que a gente consegue trazer com a nossa data do nascimento, né? Bem como o mês que nós nascemos. Eu vou fazer alguns programas direcionadores mês a mês. Eu acho importante a gente saber o que significa janeiro, o que significa fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. Tem um porquê, né? Ter essa direção também dos meses. E o ano, né? O ano também ele mostra aspectos importantíssimos na fase, na melhor idade, vamos se dizer. É ele que vai passar para nós aquilo que nós vamos colher, aquilo que nós temos de positivo. Isso é muito interessante e muito legal. Então, através dessa frequência da nossa data, nós descobrimos muita coisa. E um período, né, que sempre a gente analisa, que a gente identifica, muitas pessoas necessitando de limpezas, porque às vezes vão acumulando tantas coisas e aquilo fica tão pesado, e são nesses períodos, ou do mês, ou do dia, ou do ano, que direciona algumas limpezas, alguns términos que são necessários. Lembrando que os nossos ciclos anuais, tá? Então todos nós vivenciamos ano a ano, começa no 1, vai passando para o ano 2, para o ano 3, para o ano 4, para o ano 5, 6, 7, 8, 9. 9 fecha ciclo, para começar tudo novamente. Porém, às vezes, um ano 2, ele é muito exceção. Eu estou vivendo um ano 2, mas o ano 2 só vem da somatória de um 20. Quem vive um ano 29 já está vivenciando um ano 11. E aí é o pulo do gato, né? Porque as pessoas precisam saber que existe uma diferença enorme em vivenciar um ano 2 e um ano 11. Bem como na leitura. Quantas pessoas me procuram e falam: Márcia, eu adoro numerologia, mas fizeram a leitura do meu mapa, me falaram que eu sou um 2, eu não me encaixo no 2. Por quê? Só elucidando, tá? O 2 é uma energia mais morna, é uma energia mais parada, é uma energia mais procrastinadora, né? E o 11 não, o 11 é as rédeas nas mãos, é foco, determinação, prosperidade, e às vezes as pessoas ficam presas nisso. E eu posso dizer para você que são cálculos. A grosso modo, tem pessoas que só vão no resultado, elas não vão atrás dos bastidores dos números. Então, uma leitura de um ano 20 que dá 2, uma leitura de um ano 29 que dá 11, é muito diferente. Tem pessoas que leem de uma forma mais simplista, que não traz tanta informação assim. Vocês percebem o quanto esse estudo pode nos ajudar? Através do nosso nome, da nossa data de nascimento, o quanto você pode conhecer melhor um filho, né? Quantas pessoas já passaram por mim
e queriam aquele filho, jogador de futebol, atleta. E quando eu olho o mapa através dos pináculos, através, né, da leitura, da lição de casa, eu falo, olha, seu filho pode até ter uma atividade física, uma atividade esportiva, é favorável para ele, mas ele não tem a característica de um atleta. Não adianta você colocar essa expectativa, porque o seu filho tem um perfil mais intelectual, né? Eu tive um caso muito sério, que o pai, um grande executivo, queria que esse filho seguisse a carreira dele dentro da empresa, dentro da multinacional, queria muito que ele fizesse ou economia, enfim. E quando ele chegou até a mim, esse moço em questão, com 17 anos, ele falou, Márcia, é difícil para mim, porque eu não tenho o apelo que meu pai quer para a vida. Meu pai quer aquele menino pegador do Guarujá, né, que... balada, aquelas coisas. E eu gosto de ficar quieto no meu quarto, lendo, escutando música clássica. Eu sei que eu desaponto eles, mas eu prefiro ficar quieto do que ficar me contestando. E quando ele chegou a mim, esse adolescente, esse jovem, ele chegou sofrido, porque os pais estavam achando até, e levou para alguns profissionais, que ele tinha algum nível, né, alguma deficiência, um nível de autismo, enfim. E estava sendo quase tratado assim, né, com medicação e tudo mais. E foi quando os pais descobriram o meu estudo, fizeram primeiro eles, depois trouxeram o filho, e eu vi que não tinha nada de errado ali. Tinha simplesmente uma característica que os pais não enxergavam e que eu consegui, através do pináculo, perceber a maturidade, né, que aquele menino de 17 anos, ele tinha uma diferença da média dos meninos da idade dele. Então, que ele não se encaixava naquele padrão. Isso foi sofrido para ele. Porém, ele conseguiu, né, depois, se formar no que ele gostava realmente, que era engenharia mecatrônica, conseguiu um emprego muito legal numa empresa automobilística, e os pais compreenderam que a vibe dele era outra, né? Que o que ele gostava era outra, que a energia dele era outra, que ele não podia ser tratado como um jovem de 17 anos na média, que ele tinha um diferencial. E tudo isso a gente consegue através do estudo numerológico. A gente consegue entender muitas coisas. Bem como muitos pais ou pessoas que acabam julgando as outras, né? Pessoas que querem porque querem ser artistas e buscam, enfim. E o artista ali naquele mapa, a gente consegue identificar, vamos dizer que tem que ser algo paralelo. Então, a pessoa pode ter o emprego, pode ter a sua profissão, né, de formação, mas não adianta ela querer jogar todas as fichas para se tornar uma atriz, para se tornar um cantor, porque o traço do mapa é diferente. Então, qual que é a indicação? Continua trabalhando, se capitalizando, fazendo as suas coisas e, paralelamente, faça, né, uma escola de teatro, uma escola de canto, busca coisas mais paralelas, mas não joga as tuas fichas todas em algo que no pináculo, na sua colheita de vida, não está marcado. E assim, consequentemente, tantas histórias que eu tenho aqui para contar, né? Pessoas que realmente fizeram os seus estudos e perceberam tudo isso, bem como estudos de vários jovens que hoje são atletas brilhantes, jogam em grandes times de futebol fora, são pessoas que têm o esporte dentro do seu mapa, características importantes de ganhos, de realizações. Eu também não vou falar o nome, né? Depois eu vou fazer um programa, uma apresentação só falando dos apelidos de alguns atletas que ajudou muito na vida esportiva e tem apelidos que destruíram a vida desses atletas. Vou falar sobre isso, acho importante. E também como a gente faz a escolha dos números das camisas dos jogadores, isso se chama acordo de mapa. Então, aos pouquinhos, eu vou dissertando ponto por ponto para você entender
a força e a potencialidade de um estudo numerológico. Através também do dia que nós nascemos, nós conseguimos ter um acordo de mapa que a gente fala. Então, são 3 grupos do dia que nascemos, que são pessoas que vibram o acordo do ar, o acordo da água e o acordo do fogo. E através desse dia que nascemos, a gente consegue fazer os melhores preços para negócios, vendas, um X pelo trabalho. Eu cobro só os meus trabalhos com a vibração, com a soma que dá certo para mim, com o meu acordo de mapa. Isso é dado na consulta. E também nós conseguimos produzir senhas mais favoráveis para os bancos, para a vida, através desse acordo de mapa, que é especificamente o dia. Essa história que o 8 é bom para todo mundo é balela. Existem pessoas que combinam com o 8, existem pessoas que não dão certo com o 8. Parece que a vida trava, porque são números outros que vão favorecer. Tem pessoas que combinam com o 3, tem pessoas que combinam com o 5, tem pessoas que combinam com o 11, e isso a gente só consegue identificar quando a gente faz o estudo numerológico. E falando, né, dessa conexão, eu vou ficar muito feliz se você me seguir no Instagram, que é o marciapugliese.oficial. Ali tem tudo que eu posto diariamente, tanta coisa, tanta informação, dicas, enfim, vai lá, você vai ter muita coisa que você vai gostar. E também vou ficar muito honrada se você se inscrever no meu canal do YouTube, o marciapugliese.oficial. Ali tem programas de rádio, participações em TV, podcasts, lives, tudo que você puder acessar conhecimento. Compartilha com outras pessoas, porque eu sempre falo que o que é bom para a gente tem que compartilhar, não é? Para a gente ter um mundo melhor. E nascemos com o dever e com o direito de sermos prósperos e felizes em todos os aspectos da nossa vida. E eu sei que nós já estamos chegando nos momentos finais, sempre agradecendo a Deus a oportunidade de estar aqui, gratidão eterna aos meus pais, ao meu filho, meu tesouro mais valioso, vocês que nos acompanham, a toda a equipe do Paranormal Plus, Edu, né, que é o nosso produtor, os meninos do Paranormal Spirits, que realmente foi momentos maravilhosos ali vivenciados, Fabiano, que me ajudou na técnica hoje. Eu desejo luz, paz, alegria, gratidão por mais essa oportunidade e não perca o próximo episódio, hein? Tem novidades. Encerrando agora mais um episódio, A Sabedoria dos Números com a numeróloga Márcia Pugliese. Siga as nossas redes, Instagram marciapugliese.oficial, canal no YouTube Márcia Pugliese Oficial.